esse movimento histórico, a partir não somente da vida de Maomé, mas a partir da vida de Maomé, através da morte de Maomé, depois da morte dele, foram escolhidos substitutos, chamados califas, né, que tomaram o lugar dele, e eles começaram ali a conquista do que é hoje Jerusalém, Israel, do que é Jordânia, do que é Síria, do que é Líbano, do que é Iraque, e depois isso para o leste, né? E depois para o oeste eles foram pelo Egito, e como nós sabemos, em 100 anos eles haviam conquistado o território até mais ou menos metade do que é a Espanha hoje. Então, esse crescimento geográfico, que em parte se deu pela conversão, mas em parte se deu através da imposição dos exércitos muçulmanos, isso acabou deixando uma raiz, digamos assim, raiz de amargura da parte dos cristãos em relação aos muçulmanos. Então, nós devemos entender que, historicamente, o problema não vem necessariamente lá dos anos 1700, no tempo de Abraão, de Isaac, de Ismael e etc., mas o problema, eu diria que é mais recente, é mais a partir da época de Maomé, com as conquistas dos territórios, que naquela época, toda essa região que eu mencionei, de Jerusalém, de Damasco, quando nós falamos do Iraque, quando nós falamos do Irã, a maior parte da população nessas regiões era uma população cristã. Então, os árabes chegaram e foram conquistando politicamente. Num primeiro momento, a conquista não era necessariamente religiosa, mas foram conquistando e passaram a ser os líderes de uma região do mundo que era composta majoritariamente por cristãos. Então, nós vemos também, por exemplo, quando o Islã chegou no Egito, o Egito era, sei lá, 60%, 70% de cristãos. Então, os muçulmanos conquistaram politicamente e passaram a exercer o seu domínio sobre a população cristã. Então, tudo isso traz marcas até hoje e creio que justificam muito os preconceitos que nós temos. Só que também nesse processo, e aí entrando na questão do sionismo, nesse processo nós nos esquecemos que quando os exércitos árabes chegaram em Jerusalém para conquistar aquilo que às vezes nós chamamos de terra prometida, Israel já tinha sido expulso, os judeus já tinham sido expulsos daquela região pelos romanos. Então, quando os árabes chegaram, eles não encontraram judeus ali naquela região. Obviamente, tinha alguns, mas a grande maioria eram pessoas de diferentes partes do mundo, porque estavam sob o controle do Império Bizantino. Então, não era judeu. Mas nós, muitas vezes, pensamos que foram os exércitos árabes que expulsaram os judeus de Jerusalém. Não. Os árabes chegaram 600 anos depois de eles já terem sido expulsos pelos romanos, tanto no ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém, como mais tarde também, quando eles foram expulsos da cidade. Daí, quando nós chegamos mais ou menos por volta dos anos 1915, 20, depois com a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, eu creio que esse problema acabou sendo exacerbado. Por um lado, nós temos a terrível perseguição que os judeus sofreram na Europa, e era óbvio pensar numa solução, eles precisam de ter uma terra para chamar de sua. Por outro lado, 80%, 90% do território da Palestina, na época em que Israel foi formado, era composta por árabes. Sim. E composta por árabes cristãos e muçulmanos. Nós muitas vezes esquecemos essa parte. Os árabes eram cristãos, desculpa o alto-falante aqui, os árabes eram cristãos muito antes de serem muçulmanos. Foi depois, com a chegada, por volta do ano 650, dos exércitos muçulmanos, que isso paulatinamente começou a mudar. Com a evolução desse processo, a partir de 1948, com a formação do Estado de Israel,
os cristãos acharam que tinha o dever de se posicionar a favor de Israel em contra dos árabes, sem entender que no meio desses árabes que estavam sofrendo com a formação do Estado de Israel, havia muitos irmãos em Cristo que também tiveram que ter uma vida muito complicada por conta da formação do Estado de Israel. Então, tem várias nuances, várias situações em que nós cristãos poderíamos perfeitamente apoiar o Estado de Israel. Alguns cristãos entendem que essa formação do Estado de Israel em 1948 é parte do cumprimento da profecia, mas, ao mesmo tempo, nós deveríamos entender que, como povo de Deus, nós precisamos acolher o estrangeiro que está no nosso meio, e como povo de Deus, a ordem que Deus deu a Israel foi: trate o estrangeiro como se fosse você mesmo. E isso não tem acontecido em relação aos árabes palestinos.